é por uma coroa brota. O Cordeiro de Deus ao Calvário me canta. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa toda. Esta cruz padecer e por mim já morreu, meu Jesus, para Sei que o vento está a soprar e o meu barco a navegar, muitas vezes passando perigo de naufragar. Por socorro eu grito Jesus, eu grito Jesus. Se na segunda sinceramente, eu não sabia que o meu Jesus me amava assim. Sinceramente, eu não sabia que Jesus morreu por mim. Eu não sabia, sinceramente, eu não sabia. Estamos aqui em frente ao Bistecão, meus irmãos. Mercado Municipal, Caixa Econômica Federal. Estamos aqui no centro de Sorocaba para anunciar o Evangelho, falar de Deus. Jesus tem nos dado uma ordem de ir por todo mundo pregar o Evangelho. Então esse é o papel do servo do Senhor, anunciar o Evangelho a toda criatura. Vou caminhando para a cidade de luz. Agora certo, estou de Cristo, o meu A paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Elizabeth, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos.
Alguém agoniza em dor, aquela de quem esperava somente carinho e amor, o assassinou friamente, lhe dando um fim tão cruel, morrendo ele geme de dor pela falta de amor dessa fé cruel. Aponto maldito, Cristo está vendo você, tão covardemente matando crianças que não podem se defender. A tua maldade será castigada no juízo final. Até quem aprovou você também vai receber sua parte do mal. Crianças com impiedade atroz, vestidos em pele de ovelha, mas o seu instinto é feroz. Torturam sem misericórdia um ser que agoniza em dor, sentindo que a morte lhe vem nas entranhas de alguém que não conhece o amor. Aponto maldito, Cristo está vendo você, tão covardemente matando crianças que não podem se defender. A tua maldade será castigada no juízo final. Até que também vai receber sua parte do mal. Flávio Pereira, necessário vos é converter, que Jesus está voltando, e todos aqueles blasfemadores irão queimar no fogo. Vamos pregar a palavra, vivendo sempre em santificação. E renovando que ali no céu só sua vida em Deus santificar. Lá no céu só entra santo, pois o nosso Deus é santo, santo, santo. Só verá o rosto do Senhor somente aquele que também for santo. Será a posição, grandes riquezas ou muita sabedoria, nem o dom de língua estranha, dom da pregação ou dom de profecia, que dará-nos a entrada na
e santificados fomos pelo sangue vertido na cruz. Não te deixe enganar, porque ali no céu só poderão entrar quem renuncia ao mundo e a sua vida em Deus santificar. No céu só entra santo, pois o nosso Deus é santo, santo, santo. Só verá o rosto do Senhor somente aquele que também foi santo. Só verá o rosto do Senhor somente aquele que também é como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que ao Deus eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudarás, porque sei que em ti tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo a... Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Boa tarde a todos. Na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos mais uma tarde aqui, uma tarde de sábado, para anunciar o Evangelho. Jesus tem dado uma ordem para a igreja. No livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 em diante, Jesus disse: ide
por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Por isso, nessa tarde, moradores de Sorocaba, vocês estão tendo a oportunidade de salvação e de vida eterna. Porque a palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo de Deus. Por isso, nessa tarde, é momento de você se arrepender dos seus maus caminhos, seus pecados, enquanto há oportunidade, enquanto Deus está dando oportunidade, porque depois da morte, não adianta o padre rezar uma missa de 7º dia, depois da morte não tem purgatório, depois da morte não tem reencarnação, depois da morte segue o juízo de Deus. Por isso, nessa tarde, moradores de Sorocaba, é momento de abandonar o pecado, a prostituição, é momento de deixar a idolatria do futebol, a idolatria das imagens de escultura, e se converter ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto Ele está te dando oportunidade, porque depois da morte vai seguir o juízo de Deus. É necessário o homem aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, para ter a oportunidade de salvação e de vida eterna. Muitos estão caminhando para o abismo, muitos estão descendo à sepultura neste momento. E aí eu te faço uma pergunta: para onde está indo a alma dessas pessoas que estão morrendo neste exato momento, sem ter o conhecimento da verdade, sem ter entregado a sua vida a Jesus? Porque a Bíblia diz que há dois caminhos: o caminho que vai levar o homem ao céu, o outro caminho levará o homem ao inferno. É dois caminhos para o homem escolher, e Deus deixou o livre-arbítrio de escolha. Você quem escolhe aonde passará a eternidade. A Bíblia Sagrada relata de duas eternidades: uma juntamente com Jesus, a outra juntamente com o diabo, Satanás e seus anjos. Por isso Deus está te dando a oportunidade de você escapar do lago de fogo e enxofre. Deus está dando a oportunidade de você fugir do inferno, que está embaixo, e caminhar para cima, caminhar para o céu, porque somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode entrar no reino do céu após a morte. Ninguém pode entrar no reino do céu após fechar os olhos aqui nessa terra, se ao menos não ter entregado a sua vida a Jesus Cristo. Porque Jesus é o único caminho para salvar o pecador. Jesus é o único meio de salvação e de vida eterna. O diabo está aí, destruindo famílias, destruindo almas, mas Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer dar a vida eterna. Mas nem todos aceitam a palavra de Deus, nem todos aceitam ter o conhecimento da verdade. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O povo está sendo destruído por falta de conhecer a palavra de Deus. O único caminho para salvar o homem do lago de fogo e enxofre. Aleluia. E nessa tarde o Senhor tem nos dado a palavra. Neste momento, quando eu cheguei aqui, Deus me deu a palavra no livro de Lucas capítulo 16 e no versículo 19, a palavra de Deus. Porque vemos uma geração que está caminhando para o abismo.
uma geração de passos largos para o inferno. Vemos uma geração que não quer saber de Jesus. Vemos uma geração caminhando para o lago de fogo e enxofre, por não suportar ouvir a palavra de Deus, a verdade. O povo está acostumado a ouvir o evangelho da prosperidade. O povo está acostumado a ouvir o evangelho que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar carro, que Deus vai fazer você próspero. Mas o povo não está acostumado a ouvir o arrependimento, a mensagem da cruz, onde Jesus começou a pregar no livro de Mateus capítulo 4 e no versículo 17: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi que Jesus começou a pregar e a dizer para o povo que estava em trevas, o povo que estava à sombra da morte. Jesus começou pregando o arrependimento. Mas hoje os falsos profetas estão pregando o evangelho que todo mundo vai para o céu. Estão pregando o evangelho que Deus só quer o coração. Estão pregando o evangelho que Deus vai te fazer você milionário, que Deus vai te dar casa, carro, bens materiais. Mas o evangelho de Jesus Cristo é que o homem venha chegar ao pleno conhecimento da verdade, é que venha abandonar o pecado, a idolatria, a prostituição, e começar a andar no caminho da luz. E a luz é Jesus Cristo. Jesus é a luz do mundo e veio para salvar a humanidade. Mas a Bíblia relata que Jesus veio para os que era seu, mas os seus o rejeitaram. E não é diferente nos dias de hoje. Estamos vendo uma geração que está rejeitando Jesus Cristo, uma geração que está rejeitando a salvação e a vida eterna. Mas sabemos que somente Jesus Cristo é o caminho. E a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Nos últimos dias, a Bíblia relata que havia homens avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo, desobedientes aos pais e mães. Por isso nós estamos vendo, por isso nós estamos pregando para uma geração que não quer ouvir a palavra de Deus. Estamos pregando para uma geração que não suporta ouvir mais a mensagem do arrependimento. Estamos pregando para uma geração que não suporta ouvir a verdade do evangelho, porque estão acostumados com o falso evangelho, o evangelho que Deus vai te dar. Mas é necessário o homem entregar a sua vida, porque Jesus Cristo já pagou o preço lá na cruz do Calvário. Jesus, ele entregou a sua vida naquela cruz por mim e por você, para dar a oportunidade de salvação e de vida eterna. Por isso é necessário o homem entrar pelo caminho da porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à condenação eterna, e muitos estão andando por esta porta. Vemos uma geração que está de braços dados com o diabo. Vemos uma geração que está de mão dadas com o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenham vida e tenham com abundância. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele liberta o pecador. Jesus, ele transforma o alcoólatra em um homem santo de Deus. Jesus transforma o maconheiro em um pregoeiro do evangelho. Jesus transforma a lésbica em uma mulher de Deus. Jesus transforma o gay em um homem de Deus, porque Jesus, ele abomina tais coisas que o homem está praticando. Mas o homem está com os ouvidos trancados para a verdade. O homem não está mais ouvindo a palavra de Deus, porque tem se levantado falsos profetas pregando
um falso evangelho que Deus só quer o coração. Mas Deus não é açougueiro. Deus quer corpo, alma e espírito. Por isso necessário vos é abandonar o pecado e aceitar a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, para você ter a oportunidade de salvação, de vida eterna. Quer ir morar no céu? Abandona o pecado. Quer ir morar no céu? Entrega a tua vida a Jesus. Anda pelo caminho da verdade, porque somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nessa tarde, Deus nos enviou aqui nessa cidade. Deus enviou aqui para anunciar o Evangelho do arrependimento, o Evangelho de salvação, o Evangelho de vida eterna. Estamos vendo o povo correndo atrás do Papai Noel, o povo correndo atrás das coisas terrenas, mas não estão mais caminhando para Jesus, não estão mais caminhando para a luz Jesus Cristo. O homem está caminhando para a sepultura, mas Jesus é da vida, e vida em abundância. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem saber eu quisera anunciar. Ei! Milagres, milagre é fazer o que não fazer. Milagres explica, milagre tem explicação, não tem lógica, é milagre. Milagre não se explica, milagre é milagre. Fazer o que o homem não pode fazer, isso é que é milagre. Como é que se explica cuspir no chão e fazer lodo pra fazer um cego ver? Como é que se explica ter que dar 7 mergulhos pra lepra desaparecer? Deus abençoe, irmã Rosineide. Ó Senhor Jesus Cristo, irmão Luan, Deus abençoe em nome de Jesus. Calor, varão, calor aqui. Dá pra ficar sem água aí. Jesus disse ao morto: sai pra fora, e assim ressuscitou Lázaro. Milagre não se explica. Milagre não se explica, milagre é milagre. Não tem explicação, não tem lógica, é milagre. Milagre não se explica, milagre é milagre. Fazer o que o homem não pode fazer, isso é que é milagre. Como é que se explica se a criança estava morta e ele a ressuscitou? Como é que se explica? Acabou o vinho da festa e água em vinho transformou. Glória a Deus, meus irmãos. Deixa eu virar aqui. Como é que se explica? Estamos aqui em frente ao Bistecão. Aí tem o Bistecão, né? Logo do lado tem o mercado municipal. E nós estamos aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Se eu tocar em Jesus Cristo,
Eu sei que vou ser curada e o milagre aconteceu. Milagre não se explica, milagre é milagre. Não tem explicação, não tem lógica, é milagre. Milagre não se explica, milagre é milagre. Fazer o que o rei não pode fazer, isso é que é milagre. Como é que se explica a transformação de vida que o Evangelho faz? Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados, com o peso da cruz. E meu rosto vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode enxugar. Não retires teu espírito. Glória a Deus, meus irmãos. Nós fizemos umas marmitas para entregar para os moradores de rua. Glória a Deus. É tudo para a honra e para a glória do Senhor, né? E a palavra do Senhor nos diz: tive fome e não me deste comer, né? Tive sede e não me deste beber, né? Então nós temos que fazer a obra do Senhor, anunciar o Evangelho, pregar a palavra e também fazer a nossa parte, né? Amar o nosso próximo, né? Glória a Deus. E é benção, né, meus irmãos? Fomos numa pracinha lá, tinha um jovem lá dormindo, tinha um outro na beira da rua. Então a parte da gente nós temos que fazer, né? Tudo para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos. Minha esposa foi ali ver se achava alguns moradores de rua para estar entregando. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 16, no versículo 19. A palavra de Deus vai falar acerca de um homem rico e um homem pobre. Um homem que tinha de tudo, muito dinheiro, muita fama, e um homem mendigo que não tinha o que comer. Vivia à porta daquele homem a mendigar o pão, para poder se alimentar das migalhas que caíam da porta daquele homem. E Jesus, ele começa falando no capítulo 16 de Lucas, nos versículos 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e clamando disse: Pai Abraão,
tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, e molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Aleluia. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Aleluia. E Lázaro, somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, e mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: em Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos a palavra de Deus, aonde Deus está falando acerca de um homem muito rico. Aonde Deus está falando acerca de um homem que tinha muito dinheiro. Jesus, falando acerca deste homem que tinha muito dinheiro, não lhe faltava nada, tinha tudo ao seu alcance. Era um homem que tinha dinheiro, fama, vestia-se de linho finíssimo, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Homem famoso. Mas eu te digo nessa tarde, a palavra do Senhor nos diz, e que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E que adianta o dinheiro, a fama, a riqueza, os bens materiais, se o homem não tiver Jesus em sua vida, ele é somente um pobre, miserável e pecador. Mas havia também um homem mendigo, um homem que não tinha uma cama, uma casa, um colchão para dormir, vivia ali comendo as migalhas que caíam da mesa. Aquele homem rico, seu corpo cheio de feridas, cheio de chagas, cheio de lepra. Os cachorros vinham lamber as suas feridas. Quem sabe aquele homem cheirava mal, ninguém podia chegar perto dele. Mas um dia a palavra do Senhor nos diz que morreu rico e morreu pobre, morreu rico e morreu pobre e mendigo. Mas a Bíblia relata, e ambos foram para lugares diferentes. O rico morreu e foi para um lugar, o pobre mendigo morreu e foi para outro. 2 lugares diferentes. Após a morte, tem 2 lugares para o homem ir. Tem 2 lugares que a alma do homem vai. Após a morte, tem 2 caminhos: o caminho do céu e o caminho do inferno.
E a escolha é sua, meu amigo, hoje. Para onde irá a tua alma? Após você fechar os teus olhos, após você descer à sepultura. Ah, irmão, acaba tudo. Depois que eu morrer, acabou. Será mesmo? A Bíblia relata que há dois caminhos: céu e inferno. E a escolha é sua. Meu dever é anunciar o Evangelho. Meu dever é anunciar a verdade. Mas cabe a cada um aceitar. A escolha é sua. A onde por ir dessa terra, depois da morte ele abriu os olhos do inferno. O pobre mendigo que sofreu nessa terra, o pobre mendigo que passou necessidade, não tinha o que comer, mas após a morte ele foi para o descanso eterno, foi para os braços de Abraão. E o homem rico que tinha tudo aqui na terra, quando viu Lázaro nos braços de Abraão, começou a clamar por Abraão: Abraão, manda Lázaro descer aqui e molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, porque eu estou sendo atormentado nessas chamas. Aquele homem estava sendo atormentado pelas chamas de fogo. Aquele homem que tinha do bom e melhor aqui na terra estava no inferno sendo atormentado pelas chamas de fogo. E o pobre mendigo que sofreu, passou necessidade, o pobre mendigo que estava aqui na terra cheio de ferida, os cães iam lamber as suas chagas. Após a morte, a Bíblia diz, os anjos de Deus vieram buscar o seu corpo, a sua alma. Quem é que veio buscar a alma do homem rico? O diabo. O diabo vai vir buscar a alma de muitos após a morte. Se o homem não se converter, o diabo está aí para matar, para destruir. Se o homem não entregar a sua vida a Jesus, após a morte, quem vem buscar a sua alma é o diabo. Não pense que morreu, acabou, vai para o céu, vai ter o descanso. Se o homem viver na cachaça, na maconha, no crack, na cocaína, na prostituição, na idolatria, vai morrer e vai descansar? Será mesmo? O homem vai somente ter o descanso da alma se ele se arrepender enquanto ao fôlego de vida. O homem só vai ter o descanso da alma se ele se converter ao Senhor Jesus enquanto ele respira. O homem rico esperou para o dia da morte. E quantos estão aí esperando para o dia da morte? Quantos estão esperando cair no leito de hospital? Aí vai dizer: ah, eu aceito Jesus. Será mesmo? Se você negou a vida toda a Jesus aqui, depois que está no leito de hospital, vai querer clamar a Jesus? Você acha que Deus é bobo? Deus conhece o seu caminhar. Deus conhece os seus passos. Deus conhece você, Deus do ventre da sua mãe. Ninguém engana Deus. O homem pode enganar o seu próximo. O homem pode enganar a sua esposa. A esposa pode enganar seu esposo. Mas ninguém engana a Deus. Ele está achando que Deus é brinquedo? Muitas pessoas estão achando que Deus é somente um Deus de amor, um Deus carinhoso. Mas a Bíblia diz que Deus é amor.
mas que Deus também é justiça. A Bíblia relata que Deus é amor, mas que Deus também é fogo consumidor. E se o homem não se converter, Deus já tem afiado a sua espada. Se o homem não se converter, está tudo preparado. Deus está dando oportunidade, mas o homem quer esperar para o dia da morte. Quer fumar maconha até o dia da morte. Quer fumar cigarro até o dia da morte. Quer beber cachaça até o dia da morte. Quer andar na prostituição até o dia da morte. Aí vai morrer o parente e vai dizer: foi para o céu. Só se foi para o céu da tua boca. Porque no céu não entra pecado. No céu só entra o lavado e o remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. O ser humano é terrível. O homem quer continuar no pecado, quer achar que vai morrer, vai para o céu. Ah, vai morrer, meu parente vai mandar o pé para rezar uma missa do sétimo dia, os meus pecados vai ser purgado no purgatório e está tudo certo. Uma heresia diabólica, porque Deus está dando a oportunidade enquanto o ser humano tem o fôlego de vida. E nós lemos aqui, ó, Lucas capítulo 16, o que acontece depois da morte. Lucas capítulo 16, o que acontece depois da morte, o que Jesus disse após a morte. Quando o homem morrer na cachaça, para onde irá sua alma? Se o homem morrer na prostituição, nas drogas, para onde vai a tua alma? Jesus, aquele homem estava aqui, comendo do bom e do melhor, bebendo e prostituindo, mas após a morte, a Bíblia relata, ele abriu os olhos do inferno. Quando ele estava no inferno, ele começou a clamar, porque estava sendo atormentado pela chama de fogo. Estava sendo atormentado. Ele começou a clamar quando ele viu Lázaro, o pobre mendigo, nos braços de Abraão, sendo consolado. Ele começou a dizer: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro descer aqui e molhar, Deus abençoe, molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, pois estou sendo atormentado por essas chamas. Abraão disse: você, filho, fez a sua escolha, meu amigo. Você está fazendo a sua escolha hoje. Cuidado, hein? Cuidado com a escolha, a decisão que você está tomando hoje. Porque você pode estar caminhando para o inferno. O homem quer tomar decisões precipitadas. O homem quer ser dono do seu próprio nariz. Ah, eu me governo, eu me mando. Mas a juventude de hoje, o jovem diz: eu não vejo a hora de completar 18 anos. Meu pai é muito chato, minha mãe é muito chata, não deixa eu sair, os meus amigos. Mas o teu pai está ensinando o caminho que o filho deve andar. Mas o filho diz: não, eu vou completar 18 anos, vou sair de casa. Quem faz 19 já morre, por desobediência ao pai e à mãe, por desobediência à palavra de Deus. Você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro? Quantas oportunidades aqueles jovens tiveram, mas não deram ouvido. Mas você está ouvindo agora. Então não deixe a oportunidade escapar. Não deixe a salvação escapar. Procure entregar sua alma a Jesus, enquanto você tem o fôlego de vida. Porque depois da morte vai seguir o juízo de Deus. Depois da morte vai ter
segunda chance. Depois da morte vai vir o juízo. Deus está te dando para você abandonar o pecado, para você deixar a feitiçaria, a macumba, a prostituição. Deus está te dando a oportunidade hoje. Amanhã, quem sabe, possa ser tarde demais. Amanhã, quem sabe, não vai ter segunda chance. O rico deixou para o dia da morte, hein? Deixou para o dia da morte querer clamar. E a sua alma já estava no inferno. A sua alma já estava queimando. Que a Bíblia diz que ali o bicho nunca morre. O fogo nunca se apaga. O inferno é lugar de tormento. O inferno é real. É lugar de tormento eterno. Mas Jesus tem uma vida eterna. Jesus quer dar a paz, a alegria. Porque o mundo oferece é passageiro. A paz que o mundo te oferece é passageira, alegria, é momentânea. Mas a paz, a alegria que Jesus tem para você é para toda a eternidade. Então não deixe escapar a oportunidade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã, porque muitos deixaram para amanhã. Ah, irmão, eu sou muito jovem. Ô, irmão, eu sou traficante, tenho dinheiro. Então deixa eu vender minha maconha, minha cocaína aqui, que eu vou curtir a minha vida. E o que aconteceu? Veio a morte. E aí? Para onde foi a alma? Para onde irá a sua alma? Nós vemos que o homem rico morreu e abriu os olhos no inferno. Aleluia. E aconteceu que o mendigo morreu. Ele foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos estando em dentro, e viu ao longe Abraão e Lázaro. Perfeito. Clamando disso, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro e molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou sendo atormentado por essas chamas de fogo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão esperando para o dia da morte? Quantos estão correndo atrás do Papai Noel? Final do ano está aí, o Natal está aí. Estão correndo atrás das festas pagãs, correndo atrás de lendas, correndo atrás da mentira, do engano. Estão enganando seus próprios filhos com tal do Papai Noel. Mas ninguém quer buscar o Papai do céu. O homem passa o ano inteiro se preparando para o final do ano, para ir buscar o Papai Noel. Mas ninguém se prepara para buscar o Papai do céu, o único que pode dar a salvação, a vida eterna. Por isso que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo é enganado esta geração. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia diz: o Deus deste mundo, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Jesus Cristo não resplandeça sobre a sua vida. O diabo tem enganado as pessoas, tem iludido as pessoas, e as pessoas passam o ano todo e não tem um momento para buscar o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz: buscai o reino de Deus
e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos são acrescentadas. Mas o homem não quer buscar Deus. O homem não tira o tempo para buscar o Senhor. E a Bíblia relata: por que é que você gasta o dinheiro naquilo que não é pão? Por que é que está gastando dinheiro com cachaça, com cerveja, com maconha? Por que o homem está gastando dinheiro naquilo que não é pão? Mateus capítulo 4, versículo 4. Aleluia. Nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É momento de buscar a Deus. Não, mas eu quero buscar as coisas do mundo. E a Bíblia diz que o mundo vai passar. O mundo e as suas concupiscências passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Primeira João, capítulo 2, e no versículo 15. 1 João, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai, não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. O mundo vai passar, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Você está fazendo a vontade de Deus? Ou você está buscando as coisas deste mundo? Você está procurando agradar a Deus? Ou você está buscando as coisas terrenas, as coisas do mundo? Você está buscando aquilo que não agrada a Deus? O que é que você está buscando? Capítulo 2 de 1 João, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aleluia. Pode perguntar para as pessoas, conhece Deus? Ah, eu conheço Deus, irmão. O mesmo Deus seu, o mesmo Deus meu. Será mesmo? O ser humano tem uma que ele diz que Deus é um só. Deus é um só. O mesmo Deus é o meu. Será mesmo? Aquele que diz que conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Quantas pessoas dizendo que conhecem a Deus,
Quantas pessoas dizendo que tem Deus, mas o seu de Deus é o diabo. O seu Deus é o diabo. O teu Deus não tem poder. O teu Deus é o diabo. O Deus deste mundo é o diabo. O Deus desse século é o diabo. Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer dar vida eterna. Mas o homem quer continuar fazendo a vontade do diabo. Jesus quer salvar a tua alma. Mas a pessoa quer continuar amando o diabo, continuar amando as coisas deste mundo. E a Bíblia diz que o mundo vai passar e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Você tem feito a vontade de Deus? Você tem obedecido os mandamentos? Porque aquele que diz que conhece e não obedece os mandamentos é mentiroso. Ah, irmão, eu conheço Deus. Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem amado o seu próximo? Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Ainda não? Então você não conhece Deus. Então você não tem Deus. Porque aquele que diz que tem Deus, aquele que diz que conhece a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Por isso, dai ouvido a palavra